Olá pessoal, mais uma aula de Geografia do sétimo ano do Ensino Fundamental. O conteúdo da aula de hoje ele está na apostila 2, a partir da página 248. Na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre o mundo urbano, especificamente sobre os problemas ambientais. Antes de iniciarmos o assunto dos problemas ambientais, vamos fazer aí uma pequena revisão do que a gente aprendeu na última aula. Na última aula a gente falou sobre o transporte público, sobre a violência urbana, e dentro do assunto da violência urbana nós falamos do tráfego, e iniciamos aí as questões ambientais quando abordamos as mudanças climáticas nas cidades. Na aula de hoje, se houver tempo para gravação, nós iremos falar sobre ilhas de calor, poluição atmosférica, inversão térmica, chuva ácida, poluição das águas e enchentes e também sobre o lixo urbano. Vamos lá? As ilhas de calor. O que elas fazem, né? As ilhas de calor dificultam a circulação do ar. De que forma que acontece? O que causa aí as ilhas de calor? A retirada da vegetação, ou seja, a diminuição de árvores, né, no espaço urbano, a impermeabilização do solo com asfalto, concreto e edificações. Então, se o solo está sendo coberto aí com concreto, com edificações, asfalto, calçadas, avenidas, casas, né, edifícios, isso vai dificultar a absorção da água, porque a água que cai da chuva não vai ter contato direto com o solo, certo? E também a poluição atmosférica, né, ela faz com que ela é um dos fenômenos aí que influencia na formação das ilhas de calor. O que as ilhas de calor trazem como consequência? A elevação da temperatura devido às alterações no processo de reflexão que produz o calor. O aquecimento forma uma ilha de calor que cobre a área, o aquecimento da temperatura. Olhem aqui esse gráfico aqui, ó. Perfil das ilhas de calor. A gente tem aqui, olha, o centro da cidade, né, com os edifícios, as construções. Nós temos a área comercial, a área residencial, a área verde, a área periférica e a área rural. Na cor vermelha, essa linha na cor vermelha é a temperatura. Olha só, no centro, com média de 32,8 graus. Na área verde, 30 graus, 2,8 graus de diferença. Então, o que a gente observa? Que nas regiões centrais das cidades há uma temperatura mais elevada, principalmente em razão dessas questões que a gente acabou de dizer aqui, a impermeabilização, a ausência de vegetação, a poluição, né? Certo? Vamos falar então aí da cidade de São Paulo. A temperatura aí da superfície terrestre aí da cidade de São Paulo. Nós falamos na última aula sobre a garoa paulistana, né? A cidade de São Paulo era conhecida como a terra da garoa. Então a garoa desapareceu e surgiram aí as temperaturas mais elevadas. A direção dos ventos também foi alterada por conta das variações da pressão atmosférica sobre a cidade. A área com menor cobertura vegetal, que a gente acabou de dizer, as áreas com menor cobertura vegetal, elas têm uma temperatura maior, ou seja, elas são mais quentes. Encontra-se na cidade de São Paulo 12 graus de diferença em diferentes pontos no mesmo horário. Ou seja, provavelmente numa região com área verde, numa região mais distante do centro, vai ter uma temperatura mais baixa que na região central. Provavelmente essa diferença vai ser entre essas regiões. Na década de 70, iniciou-se a análise, né, das alterações do microclima paulistano e no século XX observou-se que houve o aumento do volume de chuvas e 3 a 5 graus de aumento na temperatura média, né? Então, no século XX, aí, após 30 anos aí da década de 70, né, observou aí uma elevação de 3 a 5 graus dessa temperatura. A gente observa aqui, nesse mapa à esquerda, olha só, essa é a área urbana de São Paulo. De acordo com a legenda, quanto mais próximo do vermelho, mais quente a temperatura. Olha só, de 31,5 a 32, nas áreas centrais aqui da cidade. E nas áreas mais distantes, e até mesmo fora aqui da área urbana de São Paulo, as temperaturas mais baixas, olha só, chegando a menos que 24 graus, 23, 24 graus, certo? Continuando. Vamos falar então aí da cobertura vegetal, já que a gente sabe que esse fenômeno do qual nós estamos falando, que é a ilha de calor, né, que é o aquecimento aí, né, da zona urbana, está totalmente relacionada com a vegetação. Olha só aqui essa legenda, né, do mapa aqui do município de São Paulo, área urbana com nenhuma ou pouca vegetação.
essa região que é a região mais centralizada, né, a região mais central da cidade de São Paulo. Em amarelo, a área urbana com vegetação, que são bairros com jardins ou parques urbanos e arborizados, né? Nas áreas na cor marrom nós temos floresta umbrófila densa e nas áreas verdes também. E aqui nós temos regiões com solo exposto e água, certo? Então olha só como a gente vê a predominância aí da área urbana, né? Sem nenhuma vegetação, que provoca aí a formação das ilhas de calor. Vamos falar agora da poluição atmosférica. O que causa a poluição atmosférica nos centros urbanos? Os automóveis e a indústria. Por quê? Porque eles lançam material particulado e gases. O que é material particulado? É um conjunto de poluentes formados de poeira, fumaça e todo tipo de material sólido e líquido que se mantém suspenso na atmosfera. Então ele é jogado na atmosfera e fica ali suspenso, circulando. O monóxido de carbono, o dióxido de enxofre, eles são lançados aí na atmosfera através da queima de combustíveis fósseis, como carvão e derivados do petróleo, certo? A gente tem aqui uma imagem, né, numa cidade chinesa mostrando aqui a poluição. A gente está tão acostumado com o uso das máscaras agora, né, nesse período de pandemia, de Covid-19, em muitos países asiáticos é comum o uso da máscara mesmo fora de período de pandemia, em razão principalmente dessa poluição nos centros urbanos, principalmente as cidades maiores, né, as cidades mais industrializadas. Continuando aí sobre a poluição atmosférica. O ar atmosférico poluído. A proporção, o que significa isso? É uma proporção dos componentes que está desequilibrada ou quando se introduz, né, algum elemento estranho. Então o ar atmosférico ele vai estar poluído quando acontecer essas duas questões. Os componentes dele, que fazem parte dele, estão desequilibrados, né, não está aí na quantidade adequada, ou quando tem um novo elemento que é lançado aí no ar atmosférico. Isso causa problemas de saúde diversos, né, especialmente os problemas respiratórios. E a poluição da atmosfera ela não afeta somente a saúde do homem, né? Afeta também o meio ambiente, como por exemplo a questão da chuva ácida. Nós vamos falar dela daqui a pouco. Nós temos aqui uma foto, né, que ilustra aí o uso do biocombustível. No caso, o etanol, conhecido como álcool, né, ele lança 1/3 a menos de gás carbono do que a gasolina. E a cana-de-açúcar, que é utilizada para a fabricação do etanol, ela absorve também o gás carbono da atmosfera. Então, por isso a importância de se fazer uso dos biocombustíveis, né? Porque poluem menos o meio ambiente, certo? Continuando aí, a poluição atmosférica, né? As queimadas é uma forma de poluição atmosférica, embora a maior parte das queimadas aconteçam na zona rural, mas elas trazem consequências também para as zonas urbanas. Elas pioram a qualidade do ar e favorecem aí, trazem como consequências também doenças respiratórias. A fumaça ela chega até o meio urbano e ela impacta a vida nas cidades. Nós temos aqui uma foto que ilustra uma queimada em Guaíra, o nosso município vizinho, certo? E nós temos aqui uma notícia de fumaça. Olha só, fumaça de Amazônia e Pantanal começa a chegar às cidades do sul e do sudeste. Então a fumaça aí produzida por essas queimadas que estão acontecendo na região centro-oeste e norte do país, chegando aqui até ao sudeste e ao sul. Pessoal, é importante a gente fazer uma observação aqui. Nós também somos um tanto quanto responsáveis por tudo isso. Não se deve, por exemplo, colocar fogo em terrenos baldios, terrenos abandonados. Às vezes a população tenta fazer isso como uma forma de limpeza, mas isso não é adequado. Isso inclusive é crime. Tem a previsão de multa para esse tipo de prática. Adultos, às vezes, que fumam, têm a mania, às vezes, de jogar a bituca do cigarro, e essa bituca pode causar um incêndio, né? A gente tem que tomar muito cuidado com essas questões e a gente pode também ser uma pessoa que vai contribuir com isso, a gente pode denunciar, a gente pode fazer a denúncia dessas práticas quando acontecem no meio urbano, por exemplo, quando vai fazer a limpeza do terreno com queimada, que não é adequado, né? Pode se ligar aí na Secretaria do Meio Ambiente ou mesmo para a polícia, né? E estar notificando essas situações, certo? Olha só, essa outra notícia de um jornal local aqui da nossa cidade, aqui está a fonte de onde foi retirada. Barretos registrou o maior índice de queimadas do estado em agosto. O município de Barretos ocupa o primeiro lugar, com 427 focos registrados no mês de agosto, né? Então, o nosso município aí
liderando aí a quantidade de queimadas no nosso estado. Vamos falar agora da inversão térmica. A inversão térmica ela é um fenômeno atmosférico natural, ela acontece mesmo, então, só que ela se intensifica nos dias frios. O que é a inversão térmica? É uma camada de ar frio que fica encoberta por outra de ar quente, alterando a circulação da atmosfera. O ar frio ele é mais denso, ele é mais pesado que o ar quente, certo? Então, quando isso ocorre, os poluentes emitidos por fábricas e automóveis não se dispersam. Olha só o fluxo normal como acontece, o ar quente ele sobe em direção às camadas mais altas aí, da atmosfera. E aqui na inversão térmica, o ar frio ele fica preso aqui na região mais baixa da nossa atmosfera e prejudicando aí, a qualidade do ar, principalmente por conta aí dos poluentes que são emitidos aí pelos automóveis e pelas indústrias. O conteúdo desse slide aqui está na página 251. A cada slide vocês podem ir acompanhando a numeração da página. Chuva ácida. Esse cientista aqui, Robert, no século XIX, na cidade de Londres, ele fez uma observação importante. Ele observou que os objetos de metal que ficavam expostos diretamente à chuva, eles enferrujavam muito depressa. Então ele elaborou uma hipótese aí, através dessa observação, de que houvesse aí uma certa acidez na chuva. No século XX, a velocidade de corrosão dos metais e também de outros materiais, como o mármore das estátuas, estava relacionada à acidez da água da chuva em determinados locais. Então, aí no século XX, a ciência veio e comprovou aí a existência da chuva ácida. Ela prejudica o meio ambiente também, ela está relacionada com a poluição atmosférica. Então, a poluição atmosférica aí é um fenômeno que causa a chuva ácida. Certo? Aqui a gente tem uma floresta bem devastada por uma chuva ácida, e aqui nós temos estátuas também, sendo aí, tendo aí o seu material também prejudicado aí em razão da chuva ácida. A formação da chuva ácida. Os materiais particulados e gases, como o dióxido de enxofre e o monóxido de carbono, são emitidos pelos veículos e pelas chaminés das fábricas. Observem aqui na imagem, olha só. Em contato com o vapor de água encontrado na atmosfera, porque há vapor de água na atmosfera, então esses gases dão origem a precipitações, que são, precipitações são chuvas, com alto teor de acidez, a chamada chuva ácida, como a gente observa aqui ocorrendo a chuva. Ao precipitar sobre as cidades ou sobre áreas florestais, a chuva ácida danifica os prédios, as estátuas e os monumentos, assim como causa danos ou provoca a morte das árvores, que é o que a gente acabou de ver nessas imagens aqui, a danificação da estátua e de florestas. Certo? Continuando. Vamos falar agora da poluição das águas e enchentes. O rio. A maior parte das cidades do nosso país elas tiveram uma formação às margens de rios e margens. As margens dos rios, na verdade, e lagos, em razão da água doce, que ela é fundamental para a irrigação e abastecimento das moradias. No entanto, hoje em dia, morar próximo a rios nas grandes cidades passou a ser um problema. Se antes era uma solução, porque tinha água doce próxima, utilizada aí para abastecimento, para irrigação, hoje pode ser um problema, principalmente nos grandes centros. Porque ainda hoje, esgoto residencial e industrial são lançados nos rios sem tratamento adequado. Verdadeiros esgotos a céu aberto e grandes depósitos de lixo em boa parte das cidades brasileiras. Isso faz com que aconteça uma contaminação da bacia hidrográfica desse rio e destruição da fauna, que são os animais, e da flora, que é a vegetação. São chamados rios mortos, que são rios sem oxigênio por conta aí de estarem poluídos, como a gente vê aqui na imagem, olha só. O pessoal fazendo a limpeza e retirada de lixo de uma região aí com água, um rio ou um lago. Vamos falar então agora das cheias dos rios. Nós falamos da poluição, vamos falar das cheias. A cheia dos rios ela é um fenômeno natural também. É a inundação das várzeas, as margens dos rios. Ela é fundamental, então, já que acontece a inundação das margens desses rios, então é fundamental preservar essas áreas com a vegetação original. Olha só aqui, nos períodos de seca, o volume menor de água faz com que o rio se mantenha em seu leito, olha só, certo? Essa parte aqui, que são as margens e as várzeas. Nos períodos chuvosos, o volume fica maior de água e acontecem as cheias. Olha só, o rio aumenta aí o seu volume. Então é um processo natural.
a seca aí, né, uma diminuição do volume do rio em períodos de seca, em períodos chuvosos ele aumenta. Aí, no meio urbano, né, as cidades construídas aí às margens de rios e lagos, acontecem muitas vezes as enchentes. O que são as enchentes? A ocupação das várzeas dos rios, que são essas laterais, as margens aí dos rios, com a construção de moradias e vias de circulação. Desculpa, então, falei errado. A construção de moradias e avenidas e ruas nas várzeas dos rios, né, nas margens dos rios nas grandes cidades, acabam causando aí as enchentes. O que acaba agravando esse processo das enchentes, das cheias? A impermeabilização dos solos das cidades, que é o que a gente acabou de dizer. Construção de asfalto, cimento e outros materiais, né? Calçadas, casas, né? Edifícios. Com isso acontece o quê? A redução da infiltração das águas nos solos, né? Então a água cai na rua, cai na calçada, ela não vai ser absorvida, né? Porque é um cimento que está ali, é um asfalto. E essa quantidade de água ela acaba correndo para os rios, né, já que ela não é absorvida ali. Se não houvesse a rua, se não houvesse a construção, ia ser um solo, ela ia ser absorvida. Então ela acaba correndo para os rios e os rios ali nos grandes centros acabam transbordando, certo? Então o que são as enchentes? São a invasão aí das casas e das ruas que foram construídas aí às margens desses rios. Essas enchentes elas trazem uma questão aí complicada de saúde pública, porque, como a gente disse, boa parte do esgoto ele às vezes não é tratado no nosso país, ele acaba sendo lançado nesses rios, e com a enchente desses rios, a água contaminada, ao invadir as residências e as ruas, trazem aí doenças para as populações que têm contato com essas enchentes. E também acontece uma questão econômica aí da desvalorização imobiliária dessas áreas, ou seja, as casas que estão ali, sejam edifícios comerciais ou residenciais, eles têm uma desvalorização, tanto do seu valor de venda quanto do seu valor de aluguel. Muitas vezes a população mais carente acaba alugando essas casas por conta da questão socioeconômica, do custo mais baixo, e acaba residindo ali, e aí num processo de enchente acaba aí, às vezes tendo partes internas aí dos seus móveis, né, sendo perdidos nas enchentes, certo? O lixo urbano. O lixo urbano ele tem um grande volume de lixo nas cidades, porque as cidades estão cada vez mais populosas. Você já parou para pensar a quantidade de lixo que a gente produz por dia? Já se fez essa pergunta? São diversos produtos descartáveis, como copos, plásticos, latas de alumínio. Acontece muito descarte irregular, as pessoas acabam não jogando nas lixeiras, jogam nas calçadas, nos terrenos, tudo isso prejudica, isso não deve ser feito. Existem cidades que instituem multas para moradores, cidadãos que fazem esse tipo de descarte dos lixos. E eles trazem outras questões também, principalmente de saúde, como vetores de doenças, né, que são insetos, né, e animais aí, transmissores de doenças, como ratos e baratas. Pessoal, na próxima aula a gente vai falar aí da questão do lixo urbano, vamos continuar nesse assunto, a gente vai falar de como deve ser o descarte, né, as consequências do descarte regular, tá? Então a gente continua na próxima aula, espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e bons estudos.